Professor, Oi. você por acaso poderia disponibilizar para a gente esse capítulo 3 desse moço aí no portal? No portal não, eu posto no WhatsApp. Não, Eu vou mandar tá no ótimo. grupo. Eu vou mandar no grupo o livro todo. Aí lá você abre o terceiro Tá, capítulo. Tá? Eu joia. vou encaminhar no meu grupo tutorial e eles reencaminham no grupão da turma. Joia, obrigada. Nada. Gente, só vou deixar claro, eu sou bebê ainda, tá? Oi? Cala É a o quê, boca, Saulo? Saulo. É o quê, Saulo? Ele falou que é bebê ainda, professor. Vê se pode. Haha. Não era BV nem da orelha nessa aula. Te mando. Foi, gente. O Juliana, te Saulo manco, hein, mulher? beijou a primeira vez lá em Ó, não esquece Governador que a gente Lindenberg. Ele contou pra gente. E até hoje ele não esquece disso. Poxa, Sal, achei que fôssemos melhores amigos. Você nem me contou desse beijo. Chateada. Abalou Ela nossa... falou que é Bebê, apaixonada. acredita? Eu sou bebê ainda. Nem sei o que é isso, meu pai não deixa. Vamos conversar daqui a pouco. Abalou muito nossa amizade isso. Vamos lá, Eu vamos lá. esclareço. Então, voltando aqui, ó, são 10 passo a passo que tem lá do Ivan Esquiedo, né? Então, começa com o AMPA, depois vai o NMDA, aí aumenta a concentração de cálcio, ativa essa série de proteínoquinases. Duas delas têm esse fator de aumentar a fosforilação de receptores de glutamato, que aumenta durante várias horas. Tem o papel de aumentar a liberação de glutamato pela alterações de proteínoquinases que são localizadas pré e pós-sináptica. Aqui nesse passo 7, vocês colocam aí, depois vocês colocam, anota aí no papel, coloca PKG e óxido nítrico e monóxido de carbono, né, o CO, o NO e o CO, que é o óxido nítrico e o monóxido de carbono, que fazem essa ação da pós-sináptica voltando para a pré-sináptica. Tudo isso aumentando a liberação de glutamato para dar mais tempo. Essa proteinocinase extracelular e a PKA, que é a proteinoquinase dependente de AMP cíclico, também aumentam a transcrição gênica 2 a 6 horas depois, até 2 a 6 horas depois. Esse CREB também aumenta o RNA mensageiro na célula pós-sináptica. E esse, por último, aqui que a gente tinha parado, o mTOR, que é um sistema de síntese proteica independente de núcleo celular. Isso é muito importante também. É uma coisa nova que tem aí, né, descoberto nos últimos 10 anos em relação a essa neurofisiologia das células. Isso ocorre bem nos dendritos. Então, veja, é um processo muito complexo para a formação da memória de longo prazo, onde você vai ter alterações estruturais daquele circuito de neurônio. E essas alterações estruturais precisam de tempo para acontecer. Daí a gente dizer que são de 2 a 6 horas esse processo e que a gente tem que respeitar essa fisiologia. Então, por exemplo, se você sofre um acidente, um traumatismo crânioencefálico, você não vai lembrar aqueles últimos momentos antes do acidente, porque no momento que elas seriam processadas, você teve a lesão do traumatismo crânioencefálico. Então, você perde ali, não lembro o que aconteceu logo antes do acidente, lá de moto, de carro, eu bati, não lembro. Eu lembro coisas anteriores a isso, porque no momento que ela estava sendo processada nessa potenciação de longo prazo, você teve um acidente, então perdeu. Né? Então, o uso de drogas, de álcool e tal, nesse momento da consolidação da memória, que são essas 2 a 6 horas, vai atrapalhar a consolidação. E daí, né? Então, vocês aí que estudam para a prova, passam a noite inteira, viram a noite estudando, não é um bom negócio. Porque você tem que dar tempo à potenciação de longo prazo acontecer, e isso gasta-se tempo, porque tem que ter síntese proteica, tem que ter tudo aquilo ali para vocês verem. Isso aqui é um vídeo que ele ilustra bem essa formação da memória, como é que ela é armazenada, porque a gente não armazena a memória de qualquer forma, a gente armazena a memória igual um armário cheio de gavetas.
Então, cada gavetinha é um assunto. Então, por exemplo, o coronavírus, tudo que vocês escutaram no coronavírus vai ficar na gavetinha que vocês já tinham para vírus, para pandemia. Então, aquilo que vocês já tinham estudado, tudo de virologia lá no módulo, ou lá no ensino médio, ou que vocês já leram, ou que vocês já escutaram na casa, em algum lugar, em programas, em reportagens, está tudo na mesma gaveta. Então, todas as informações novas que chegou do coronavírus, você está guardando naquela gaveta, porque é o assunto semelhante. E isso vale para todas as outras coisas. Então, a gente guarda, é igual, a nossa memória é igual uma árvore com vários galhos, e a gente vai pendurando nos galhos os assuntos que são semelhantes. Então, se vou falar lá do diabetes, eu vou colocar no galhinho que eu tenho já para diabetes, que é o que eu sempre ouvi falar, que a minha avó tinha diabetes, que era isso, tinha que tomar esse remédio, tinha que fazer aquilo, que fazia destruir os vasos, que ela depois teve insuficiência renal por causa do diabetes, teve uma retinopatia diabética. Então, tudo que for diabetes, informações novas, eu vou colocar naquele galho, naquela gaveta que eu já tinha daquele assunto que é semelhante àquilo. Então, esse vídeo me explica isso. E aqui o outro videozinho pequenininho. Não é vídeo não, isso aqui é só uma foto. Mas esse vídeo também fala dessa história de se estudar, né? Como é que é a melhor forma de se estudar para ter memória, né? É bom vocês assistirem ele. Ele também é do YouTube. Deixa eu ver se tem o nome deles. Memória de curto prazo e longo prazo, vocês vão achar ele. Ele é do Ministério... Deixa eu ver o que ele é. É desse Qual Concurso aqui. No YouTube vocês vão encontrar ele. Ele é bem ilustrativo, é bonzinho. Tá? E, por fim, a gente tem o final da aula. E agora eu fico aberto às perguntas. Fiquem à vontade. Sei que foi uma aula longa e tal, vocês vão ainda assistir o vídeo, vão ver os slides que estão lá no portal. Calma, eu vou pedir a Roberta para marcar mais próximo da prova, sessões tira dúvidas, para essas duas aulas que eu dei para vocês, que foi a aula do sono e vigília e essa da consciência da emoção, para vocês, assim, dar um tempo para vocês estudarem, lerem e tal, e quando estiver mais próximo da prova, a Roberta vai marcar uma sessão tira dúvidas e a gente se reencontra. Muito bom, Ok? professor. Arrasou. Perguntas, fique à vontade. Professor, sobre mais uma curiosidade que deu durante a aula, sobre o processo de criatividade. Ele está envolvido com essa ativação do córtex em vários lugares, ou ela tem um ponto específico só para criatividade, por exemplo, seria uma aula de um... Não, é dessa visão holística, né? De várias áreas do encéfalo que são ativadas ao mesmo tempo e que você esteja motivado. A criatividade ela é muito mais um estado de ânimo do que propriamente de conhecimento. Porque quando você está no estado de ânimo apropriado, você fica curioso. E a curiosidade é que faz você ser criativo. Porque se você tem curiosidade, você vai querer solucionar aquilo que você tem com curiosidade. Então, é muito mais um estado de ânimo. É muito mais ligado ao estado do humor do que propriamente à inteligência em si. Entendido, Pedro? Não sei se eu respondi. Também não sei se eu sou a pessoa mais certa para responder isso. Mas é mais ou menos, pelo conhecimento que eu tenho disso, é mais um estado de ânimo. E aí tem mais a ver com a área associativa límbica. Núcleo accumbens, né? Mais alguém? Professor, eu tenho mais uma pergunta aqui. Sim, que durante a aula, principalmente nesse último tópico de memória de longo prazo, não é muito sobre a aula, mas na formação
do nosso inconsciente, eles seriam essas memórias de longo prazo, só que a gente não consegue evocar elas, de certo modo? Então, o que se fala de inconsciente, isso é muito um conceito, era bom um psicólogo aqui, um psiquiatra, para responder isso. Mas o que eu li é que o inconsciente, ele, na verdade, é as nossas memórias que estão arraigadas no nosso córtex cerebral. Aí vocês podem perguntar assim, em que região está armazenado? Em todas. Todas as regiões têm algum tipo de memória sobre várias coisas. Então, onde é que você espera que esteja armazenado a memória, por exemplo, das fragrâncias, dos cheiros, do flor tal, do perfume tal? Na região onde você tem esse tipo de informação. Onde está armazenada as informações motoras? No córtex, que está envolvido com esse tipo de controle. São os córtex motores, os córtex motores e até mesmo o cerebelo, como eu já desconfio. E assim, essa inconsciência é algo que a gente acessa de quando em quando, né, em momentos que nós tenhamos o estímulo apropriado. Porque lá naquele livro do Roberto Lente, eu estava lendo ontem, ele fala assim, tem as memórias extintas não são memórias esquecidas, elas são apenas memórias que eu não utilizo elas no meu dia a dia. No entanto, se eu tiver o estímulo apropriado, eu consigo resgatá-la. Então, se eu tiver o estímulo parecido, o estímulo mais forte, de algo que eu vi lá quando eu era na infância, sei lá, um cachorro me atacou e eu tive a resposta que foi para eu correr do cachorro, subir no muro, subir numa cerca. Isso passou, foi lá na infância, eu guardei. Então, é uma memória extinta, eu nem lembro mais disso, não penso mais nisso. No entanto, agora, 40 anos depois, eu fui atacado por um cão na rua, um cão correu atrás de mim latindo, e rapidamente eu fiz assim, pá! Lembrei que daquele episódio que eu tive e que subir no muro ou subir em alguma coisa é uma boa resposta para esse estímulo. Ou seja, uma memória que estava, entre aspas, extinta, eu consigo resgatá-la. Ela é extinta, mas ela não é esquecida. Se eu tiver o estímulo parecido, da mesma forma, um estímulo igualzinho, mas mais forte, eu consigo resgatá-la. E a inconsciência, a meu ver, né, opinião bem pessoal, Pedro, seria essas memórias extintas, mas que elas estão extintas porque eu não estou utilizando no meu dia a dia para formar os meus pensamentos. Mas com o estímulo apropriado, eu consigo resgatá-las, ou pelo menos parcialmente resgatá-las. Algo dessa forma. Mas assim, quando eu falo em subconsciência, aí já vem outras teorias, como a de Jean Piaget, como a de Carl Gustav Jung, que era aquele psiquiatra famoso do século passado, que falava da memória coletiva, do inconsciente coletivo, que é bem de uma sociedade, é de uma cidade, é de um país, né? E aí vem Freud até, enfim, aí abre muito o leque que eu não sei discorrer sobre isso. Pedro. Tranquilo, tranquilo. Acho que essa parada das memórias extintas ajudaram bastante, eu não sabia. Existe isso. Obrigado. Nada. Mais perguntas? Wagner, Oi, Diogmar. Quando você falou esse slide aqui sobre questão de aferência e eferência da linguagem, eu comecei a me questionar a questão de pessoas que têm mais facilidade para desempenhar duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo. Tem pessoas que têm muita dificuldade, né? Você está atendendo o telefone e fazendo outra atividade, você está, enfim, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Isso a gente consegue desenvolver, isso é da pessoa. Dizem que mulheres têm mais facilidade do que os homens. O que você me fala disso?
Está sendo muito sexista, Diogmar. Mas, assim, Diogmar, de forma geral, isso posso até afirmar, não li exatamente algo com essa pergunta em si, mas posso afirmar pelo conhecimento que eu tenho e lendo esse monte de coisa que eu já leio há muito tempo, é que esse tipo eu diria até que é uma atitude motora, né? Uma atitude de uma resposta que é motora, atender o telefone, fazer outra coisa, fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, é um aprendizado motor, é treinado, é condicionado, é treinado. Então, você tem muitas profissões que são dessa forma, né? Por exemplo, o cirurgião, ele é treinado, né, a ter a habilidade bimanual de manusear uma pinça assim, uma pinça assado, utilizar esses 2 dedos aqui para segurar em determinadas perninhas daquela de uma pinça essa, pinça aquela, e a outra mão que eu nunca tenho muita habilidade, eu vou treinar para fazer aquilo, e aí o cirurgião a céu aberto não consegue fazer uma cirurgia com videolaparoscopia, porque é outro tipo de treinamento, mas se ele treinar, tem lá a caixa preta, será a caixa de treinamento que eles fazem, e ele vai treinar a habilidade manual de usar aqueles instrumentos via laparoscópica, videoscópica, e que é, inclusive, a imagem espelhada. Você vai olhar lá no monitor, é exatamente, você mexe a mão esquerda, mas lá aparece como se fosse a direita. Então, você tem que treinar o cérebro, inclusive, para isso. Então, assim, tudo é uma questão, a meu ver, para responder a sua pergunta, de treinamento. Então, alguém que não consiga fazer tal coisa, mas com um treinamento apropriado, ela vai conseguir. Né? Mais ou menos isso. Diogo, eu te respondi? Sim, ok, obrigado. Júlio, acho que você queria perguntar, Júlio. Sim, a minha dúvida está mais relacionada com a formação das memórias de longo prazo, em relação ao emitor. A gente viu que o aumento dessas concentrações de cálcio vão estar ativando essas proteinoquinases, que vão estar desencadeando essas funções. Mas qual, sim, é a função específica desse emitor? É na pré-sináptica ou na pós-sináptica? Então, até onde eu saiba, é pós-sináptica e bem dos dendritos, né? O que eu li, aquele livro do Ivan Izquierdo, que é o livro de memória, e em outro livro que eu li, um artigo que eu li, lá na época do doutorado ainda. O emitor, ele é bem do dendrito, e ele é um pouco dependente de um outro fator, que é fator BDNF, né? Que é fator de crescimento de neurotrofia, fator de neurotrófico cerebral, BDNF, está sigla em inglês, e que ele faz com que meio que a árvore dendrítica se cresça, se espalhe, fique maior, fique mais, entre aspas, receptiva, mais sensível àquela sinapse que está chegando perto daquele dendrito. E aí, se eu estou falando de crescimento de dendritos, eu estou falando de crescimento de estruturas celulares, que tem membrana, tem proteína, tem citoesqueleto e tem receptores. E esse emitor participa justamente desse crescimento do dendrito, que o dendrito está bem longe lá do núcleo, né? Está bem longe lá das estruturas mitóticas, né? Do ribossomos e tudo mais. Então, esse emitor, até onde eu li, Júlio, está bem ligado a esse crescimento da árvore dendrítica e, portanto, do neurônio pós-sináptico. Entendi, obrigado. Nada. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode, Eliana, só fala mais perto assim, do microfone, que está bem baixinho. Ah, tá. Tá ouvindo melhor, professor? Sim, agora sim. Não, assim, porque durante sua aula eu fiquei aqui me reportando, porque eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses, né? Uhum. Então, a gente ouve muito falar nessa fase do aprendizado, né? Essa questão da repetição e da regularidade. Por exemplo, eu vou ensinar os números, né? Eu vou estar mostrando os números, que eu até consegui entender aqui na sua aula essas áreas, né? A palavra lida, área interpretativa, né? Porque eu vou mostrar os números e eu vou estar falando os números, né? Mas
você fala na aula aqui, mas eu preciso, então, dar esse tempo para que também seja consolidado isso também, né, professor? Não adianta... Eu queria correlacionar isso, entendeu? Com a sua aula. Então, no caso específico de uma criança com 2 anos e meio, eu não posso afirmar, porque eu não li dessa forma. O que eu li foi para adulto. Mas é muito provável, Eliane, que seja dessa forma mesmo em criança. Porque em criança, o que acontece? No primeiro ano de vida dela, ela tem um crescimento exponencial de novas sinapses. Tem um mundo de sinapses. É como o gráfico cresce assim. E ao longo desse primeiro ano, segundo ano, bem na fase da sua filha aí agora, então cresceu sinapses demais que não estão em uso. E aí essas sinapses vão ser simplesmente destruídas pela micróglia, por desuso. Então essa plasticidade que ocorre bem no iníciozinho da infância, ela ocorre, primeiro um crescimento exponencial, neurônio se comunicando com todo mundo, mas que vai, por desuso, vai se perdendo, mas vai ficando as sinapses que estão em uso. Daí a importância de se estimular crianças, né, com vários tipos de estímulos, musicais, desenhos. Vou, de R$100, Rodrigo, tem aqui. Vou deixar aqui. Aqui. E aí a importância de se estimular as crianças com vários tipos de estímulos, audiovisuais, de leitura, da mãe ficar lendo, o pai ficar lendo, enfim, de levar no parquinho, de brincar, de não sei o quê. Isso é importante porque ela está, nessa fase, selecionando as sinapses que vão ficar para o resto da vida. Agora, o processo principal para o armazenamento, para aquele processo dos 10 passos que ocorre na potenciação de longo prazo, é realmente a repetição. A repetição do estímulo. E aí, no caso que você me perguntou, eu preciso dar um tempo, preciso, mas assim, você estimula sempre com a mesma área, né? Tipo assim, tá ensinando números para ela. Então, você ensina números, tudo que tiver a respeito de número, a brincadeira de número, o desenho de número, as figurinhas de número, o quebra-cabeça de número, sei lá o que você usa, tudo sobre números. E aí dá um tempo, porque aí você não pode agora, já acabou o número, já passa para palavras, para letras, para outro tipo de estímulo. Dá um tempo, mais tarde, amanhã, deixar ela dormir um pouco. Mas eu estou falando, Eliane, veja bem, no meu achismo, porque tudo que eu expliquei para vocês nessa aula era para adulto. Na criança eu não leio. Eu acredito que provavelmente seja da mesma forma, mas vai que não seja. Entendeu? Entendi, professor. Mas assim, dá para correlacionar com tudo que foi falado na aula, né, professor? Dá sim. Por isso que eu falo assim, é muito provável que na criança seja assim também. Mas como eu não li, eu não tenho coragem de falar que é assim. Mas é muito provável que seja. Show, professor. Obrigada. Nada, Eliane. Mais alguém? O Wagner, eu de novo. Uhum. Esse mecanismo de formação da memória, né, esse passo a passo que você falou, ele com a idade, ele é prejudicado? Ele, como é que é? Ele, se eu desenvolvo muito esse mecanismo, mesmo com a idade, eu mantenho ele, porque a gente vê pessoas aí com envelhecer com um pensamento brilhante, né? Estudiosos, artistas, e dá prazer até de você ouvir a pessoa. E você vê outras pessoas que não têm esse nível de conhecimento e que às vezes você não consegue nem ter um diálogo direito. Isso é o quê? Esse mecanismo dá uma enferrujada? Você pode me explicar? Então, existe muita teoria a respeito disso, né? De forma, como é que eu digo assim? De forma geral, a gente, quando envelhece, só diminui um pouco as funções celulares de uma forma geral, mas não as perde, né? Por exemplo, é muito mais fácil aprender uma língua nova quando eu sou jovem do que quando eu estou mais idoso. É impossível aprender? Não, eu vou aprender. Só que eu vou ter muito mais trabalho, vai ser muito mais difícil, enfim, aprender uma língua nova, por exemplo, já idoso. E é muito mais fácil para uma pessoa mais jovem. Então, assim, os processos celulares acontecem, ele só diminui. Agora,
uma coisa é certa, já tem artigo falando que cérebro é igual músculo, é igual tecido muscular. E o que acontece no tecido muscular? Ele obedece sempre ao exercício, à carga de exercício que está sendo imposta a ele. Então, se eu estou lá paradão, não caminho, não faço nada, nenhuma atividade física, nenhum tipo de exercício, qual a tendência do meu músculo? A hipotrofiar. O cérebro é a mesma coisa. Por isso que até quando você vai no geriatra e tal, e ele passa exercícios para os idosos fazerem, palavra cruzada, ler, fazer pintar aqueles negócios lá que eu esqueci o nome, que tem que ficar, enfim, tarefas tais que estimulem, né, que façam com que o cérebro trabalhe. Agora, imagina um intelectual desse aí que a gente vê dando entrevista na televisão, ele já faz isso desde sempre, desde muito sempre. Então, o cérebro dele já está extremamente preparado, exercitado, os neurônios dele tem provavelmente, não tem comprovação, já tem uma estrutura de maquinaria celular apropriada para que esse neurônio se desenvolva muito mais longevamente do que o neurônio da pessoa que não tem tanto estímulo, não tem tanta atividade intelectual, enfim. Algo desse tipo aí, Diogo. É meio que já comprovado quase que é dessa forma, né? Agora, sim, tem mesmo pessoas brilhantes que adoecem com doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer. E aí, independente do que ele foi, de inteligente, de brilhante, intelectualmente falando, vai, em alguns momentos, desenvolver doenças neurodegenerativas e outros que não, né? Então, eu sou espírita e eu gosto muito de assistir palestra no YouTube. Então, eu corro de manhã assistindo palestra, que eu sou a única pessoa no mundo que faz isso. E eu gosto muito de ouvir as palestras do Divaldo Franco, que é um baiano, né, muito famoso do espiritismo. Ele tem 93 anos, mas ele tem uma memória e um raciocínio que, juntando 3 jovens, não chega perto dele. Ou seja, tem 93 anos, mas tem uma mente brilhante, uma memória de elefante, enfim. Mas tem 93 anos. Os neurônios dele têm 93 anos. Agora, pega um indivíduo jovem, com 60 anos, e a memória já está ruim, não consegue mais desenvolver tanta coisa, já esquece muitas coisas, enfim. Não sei determinar exatamente como é que ocorre isso, mas tem muita coisa envolvida, né? O estilo de vida, enfim, genética, muita coisa é herdada. Pergunta difícil sua, Diogmar. O ano passado, desculpa, eu fui no neurologista e aí ele falou 2 pontos que você falou na sua aula. Ele falou, não perca noites de sono com estudo, que você está fazendo um péssimo negócio para o seu aprendizado. Exatamente. Da consulta, ele falou assim, olha, você não sabe o bem que você está fazendo para você. Eu comentei, né, que eu voltei a estudar, né, fazer medicina e tal. Ele falou, você não sabe o bem que você está fazendo para sua mente, para sua memória, né, para sua cabeça, né? E bate direitinho com o que você falou aí na sua aula. Exercitando, tá exercitando. Tá malhando o cérebro. Obrigado, Wagner. Nada. Mais perguntas, gente? Fala, só Pauliana. só por curiosidade, assim, eu sei que você mandou assistir o vídeo, eu vou assistir, mas qual seria uma orientação, então, de intervalo entre um estudo e outro, uma matéria diferente de outra? Porque, assim, a gente tem um tempo bem reduzido. Quem trabalha, então, tem um tempo reduzido ainda, né? Ainda mais. Então, assim, qual seria esse período para eu não prejudicar o meu estudo, mas, de uma certa maneira, otimizar ele também, já que eu vou aprender mais, né? Poliana. Pergunta difícil de responder também, porque todos os artigos que eu li, aqueles livros lá que tem lá no slide, todos falam assim, 2 a 6 horas ou 3 a 6 horas. Então, eles fazem esse intervalo. É um intervalo muito longo, né? Uma diferença de 3 horas. Eu não sei. Faz uma média aí, umas 4 horas. Assim, é bom. Bom também seria você dormir no meio. Então, estuda o que você quiser em um dia.
apareceu a janelinha aqui. Estuda o que você quiser sobre o mesmo assunto. Isso é importante. Hein? Estuda, revisa, volta, lê outra coisa, lê outro autor sobre o mesmo conteúdo. Entendi. E tipo assim, deixa eu estudar outra coisa diferente no outro dia. Porque você já passou aí 8 horas no mínimo. Né? Fica difícil dizer assim, Não, mas 4 já deu, horas. já Mas deu assim, uma estuda dica tudo já. que você tem sobre aquele assunto hoje e deixa para estudar outra coisa. Agora, se você está estudando de manhã e tem o dia inteiro ainda, tem uma tarde lá no final, 4 horas da tarde, já deu 6 horas depois. Aí já deu o tempo ideal. Mas, tipo assim, você está estudando depois do tutorial, estuda tudo sobre aquilo e dorme. No outro dia você estuda outra coisa diferente. Agora, se você está estudando uma coisa agora de manhã e se estudar outra coisa, almoça, dá uma descansadinha, uma cochiladinha, assiste alguma coisa de TV que não seja importante, que não seja traumático, para não atrapalhar o processo. Entendi. E mais tarde você volta a estudar. Entendi. Tá acabando o tempo? Tá. Então Dá para deixa. perguntar, pergunta. Era pergunta sobre sono vigília. A única Não, deixa lá correlação... para o dia que vai ter Tá certo. porque todo mundo Tá bem. aproveita. Porque a sua Tá dúvida bem. pode ser dos outros também, só tem 4 pessoas. Tudo bem. Tá certo. Então só Ok, isso. pessoal, mais alguma pergunta? Obrigada. Nada, Poliana. Tá acabando o tempo ali. Vocês têm mais alguma pergunta? Então, gente, estou salvando tudo isso e esses 3 arquivos, esses 3 filmagens, né? Para pensar assim. Daqui a pouco eu faço o upload dela lá no YouTube e eu envio para vocês no portal. Bom, para quem não conseguiu assistir ou para vocês que queiram assistir de novo. Ok, pessoal? Então, vocês tenham um bom dia. E bom tutorial amanhã. Que eu nem lembro qual assunto, qual é mesmo. Fisiologia da visão. Da visão. Um ótimo assunto também. Então tá. Beijão para Obrigada, vocês, Wagner. um abraço. Beijo. Obrigado. Tchau. Valeu. Até mais.